Oi, crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? Que bom que mais um sábado chegou. Vocês passaram bem durante essa semana, brincaram bastante, estudaram também, né? E hoje a gente está aqui reunidos para mais uma classinha muito especial. E a gente está falando sobre o quê? Vocês lembram sobre o que a gente está falando? Que teve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia? Do que será que a gente está falando? Sabe? Sabe, Manu? Do que a gente está falando, Isa? Não sabe? Eu sei. Da criação de Deus. Isso mesmo! Nós estamos aqui falando sobre a criação. Nós vimos como Deus tem amor por nós, com as coisas que Ele criou, não é mesmo? E hoje a gente vai falar sobre o respeito pela natureza e a criação da família também. Olha só, Deus já havia feito os animais, Ele colocou animais na água, na terra, no céu. Já tinha árvores, não é? Plantinhas, um monte de coisa, mas ainda faltava alguma coisa. No sexto dia, faltava alguma coisa. Vamos ver, Isa, o que era? Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso, faltava o homem. Quem que ia cuidar de tudo isso? Dos animais, das árvores? Quem queria fazer tudo? Adão! Isso, Adão. Então Deus criou Adão. Como que ele fez? Ele pegou lá o pó da terra, né? E E ele moldou fez Adão. e criou Adão, isso mesmo. E Adão então foi colocado num lindo jardim. Como que chamava esse jardim? Éden. Éden, muito bem, esse jardim se chamava Éden. E ali tinham o que? Árvores, né? Frutíferas, tinha um monte de fruta. Tinham também os animais. E agora Adão então podia brincar com os animais, cuidar de tudo aquilo. E Deus então permitiu também que Adão colocasse nome nos animais, né? Foi colocando nome. Elefante. Isso mesmo, Manu. Deus pediu para que Adão cuidasse da criação do jardim, mas também desse nome para os animais. E aí, o que aconteceu? Tudo aquilo passou a ser cuidado por Adão. E aí fica uma primeira lição para nós. Nós temos que cuidar da natureza, não é mesmo? Proteger a natureza, cuidar dos animais. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando que nós amamos a Deus. Nós estamos mostrando o amor que nós temos por Deus, porque Ele fez uma coisa para nós, não é? Se você fizer um desenho e eu for lá estragar e amassar, você vai ficar feliz? Não, né? Você vai ficar triste, é a mesma coisa. Deus criou tudo isso para nós e Ele quer que a gente cuide com muito amor, da maneira que Ele fez. E outra coisa também que Deus falou é que os animais, eles tinham o seu par, né? Então o leão tinha quem? A leoa. O macaco Tinha a macaca. Isso mesmo. Então Deus decidiu dar uma companheira para Adão. E como que ela se chamava? Vocês lembram? Eva, isso mesmo. Deus criou então a primeira mulher que se chamou Eva. E ali então aquele casal foi a primeira família, né? Que está mencionada ali na Bíblia, Adão e Eva. Olha que legal tudo isso. E aí no sétimo dia, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo Ele dia, descansou. descansou de tudo que havia Jesus feito. descansou para mostrar que é o sábado. Isso, o sétimo dia, que é o sábado, Deus descansou e abençoou esse sábado e santificou. Isso quer dizer o quê? Que o sábado é um dia muito especial para nós, certo? O sábado é o dia em que a gente para com as nossas atividades, né? De trabalho, de estudo, e a gente se volta a Deus para lembrar de tudo isso que Ele fez por nós, de todas as bênçãos também que nós recebemos. E é um momento que a gente pode estar também, unidas em família. Que delícia, né? Que bom que Deus fez o sábado para nós.
E é por isso então que hoje você está aqui assistindo essa classinha e você pode aproveitar das bênçãos do sábado. E foi isso. Semana que vem a gente vai voltar com mais historinhas, não é mesmo? Um beijo. Tchau, crianças. O garoto pregador. Quando Gabriel estava com 6 anos, ele costumava ver crianças maiores pregarem em sua igreja em Necoclí, Colômbia. Ele gostava de ouvi-las pregar sobre Jesus e se perguntava se um dia faria o mesmo. Depois de um sermão de sábado, dirigiu-se à mãe e disse: "Quero pregar também. Eu gostaria de saber como pregar diante de tantas pessoas." A mãe ficou surpresa e agradecida. "Vou perguntar ao pastor", ela disse. Gabriel ficou muito feliz porque, talvez, pudesse pregar. A mãe conversou com o pastor, e ele disse que pensaria sobre o assunto. Gabriel tentou preparar o primeiro sermão, enquanto o pastor decidia o que fazer. Ele amava a história da criação do mundo, principalmente da parte que mostra como Deus abençoou e santificou o sábado. Gabriel decidiu pregar sobre a criação. Ele não sabia ler muito bem, por isso, pediu que a mãe lesse a história da criação em Gênesis 1 e 2. Então, encontrou um filme de animação sobre o assunto e assistiu. Enquanto esperava a resposta do pastor, seu entusiasmo crescia ao pensar no sermão que estava preparando. Diariamente ele estudava para melhorar o sermão. Depois de 3 meses, o pai perguntou ao pastor se Gabriel poderia pregar no culto de oração da quarta-feira. "Estou na escala", o pai disse. "Gabriel poderia me substituir?" O pastor concordou e o pai de Gabriel deu as boas notícias a ele. "O dia que você tanto esperava está próximo. Você vai pregar na próxima quarta-feira." Gabriel ficou muito feliz. "Deus me deu a oportunidade de pregar", disse. No dia marcado, vestiu sua melhor camisa e chegou à igreja carregando um pequeno caderno com as anotações. A congregação tinha 25 pessoas, que ficaram surpresas quando viram o pai colocar um grande bloco de concreto atrás do púlpito. Também ficaram surpresas ao ver Gabriel subir no bloco e pregar. Ele ficou um pouco nervoso diante das pessoas, mas estava muito feliz. A congregação ouviu atentamente. Sem perceber, os 30 minutos do sermão passaram rapidamente. Gabriel estava mais calmo e acreditava que havia mais coisas para dizer. As pessoas saíram do culto de oração louvando a Deus pelo sermão do garotinho. Gabriel quis pregar novamente e os pais falaram com o pastor. Dessa vez, ele preparou o sermão sobre Jonas e o grande peixe. Vários meses depois, Gabriel pregou em outro culto de quarta-feira. As crianças ficavam impressionadas com os sermões de Gabriel. Elas desejavam conhecer o mesmo Deus que Gabriel conhecia e algumas também quiseram pregar como ele. 8 crianças foram batizadas como resultado dos seus sermões. Hoje, Gabriel tem 12 anos e os pastores da cidade o apelidaram de garoto pregador. Ele prega a cada 2 meses em 3 igrejas da cidade. Algumas vezes, prega durante a semana. Em outros momentos, prega no culto de sexta-feira na reunião dos desbravadores ou no sermão de sábado. "Gosto de pregar, porque transforma vidas para a glória de Deus", diz Gabriel. Ele é um verdadeiro missionário ao pregar sobre Jesus. Parte da oferta do trimestre ajudará a abrir um centro de treinamento para outros missionários na Universidade Adventista da Colômbia. Oi, crianças! Feliz sábado! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. A tia Jaque veio aqui para contar a historinha do jardim desse sábado. Tá todo mundo aí preparado para ouvir a história? Vamos lá? Então, ó, essa liçãozinha, essa história é a história da lição de número 9. Ó, já estamos na número 9 da nossa lição do segundo trimestre desse ano de 2021. Então, o nome dessa história, ela é assim, ó. A túnica especial. Quer dizer que o personagem dessa história, ele ganhou uma túnica muito especial. Vamos descobrir quem é esse personagem, né? O verso para decorar tá lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 11, e ele fala assim, ó. O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ai, que gostoso, né? O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso mesmo, o Papai que está no céu é o nosso Deus. Para ele a gente pode pedir o que a gente precisar.
e Ele vai nos dar o melhor. Antes da tia já começar a contar a história, a gente vai fazer nossa oração. Combinado? Vamos lá? Posição para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso que está nos céus, dá, Senhor, coisas boas, Senhor, para todas essas crianças que estão assistindo a salinha do jardim hoje, para suas famílias. Reveste-nos, Senhor, com teu poder e graça e que possamos todos, Deus, sentir a presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Amém. Tia Jaque fica feliz de saber que vocês estão assistindo os vídeos do jardim, que a gente faz com muito carinho para vocês, esperando que tudo volte ao normal. Com a graça de Deus, esse dia está cada vez mais próximo de chegar. Enquanto isso, vocês ficam aí na casinha de vocês, eu tô aqui na minha casinha, a gente vai fazendo a aulinha assim, mas não deixem de ter este relacionamento com Deus, tá bom? Não deixem de fazer as orações de vocês, de cantar louvores. Pede aí pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro titio, para pôr os louvores para vocês cantarem para Deus, tá bom? Como uma adoração, que Deus vai ficar muito feliz de ouvir a vozinha de vocês. E sabe, tem um segredo, tá lá na Bíblia. Tá lá na Bíblia, tá escrito assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você canta para Deus, quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus e deixa Deus feliz, quem fica forte é você, porque Deus se alegra disso, tá bom? Vamos lá, ó, todo mundo aí, ó, preparado para a gente contar a história de hoje. Vamos ver aqui o nosso personagem, tá bom? Ó, o personagem da nossa história é José. Isso mesmo, José. E sabe de uma coisa, crianças? José, ele era de uma família bem grande, bem grande. E ele tinha muitos irmãos, irmãs, mas assim, nós não sabemos quantas irmãs José tinha. Mas nós sabemos que José tinha 11 irmãos, 11. E ele morava com seu pai Jacó, e a mamãe dele, Raquel, ela faleceu quando nasceu o seu irmão mais novo, Benjamim. E a mamãe dele, Raquel, era a mulher mais querida pelo seu pai Jacó. Ele amava muito Raquel. Então Jacó tinha muito amor e carinho por José. E José cativava o pai dele, porque José era um menino bondoso, amoroso, obediente, alegre. Ele deixava o seu pai muito feliz. Então o coração do seu pai só se enchia por ele. Então o pai dava uma atenção especial para José. Eram 11 irmãos que José tinha, né? Era muito irmão, hein? Só que o pai dava essa atenção especial para José. E aí os irmãos dele, o que vocês acham? Vocês acham que os irmãos dele gostavam desse tratamento diferente assim? Porque assim, o pai dava um tratamento especial para José, mas será que os irmãos também faziam o que José fazia? Também eram obedientes, bondosos, alegres, ajudavam o papai em tudo. Sabe o que eles escolheram? Eles escolheram se incomodar com o cuidado que o pai tinha por José. Então, eles ficavam, sabe como? Com inveja do que o pai fazia por José. Aí, para ajudar nessa situação toda, um certo dia, o pai decidiu dar um presente especial para José. Um presente. O papai de José foi lá, Jacó, e deu a mais bela túnica que ele já tinha visto. Ó, eu vou mostrar para vocês a túnica que José tinha ganhado. Vocês vão ver aqui, ó. Era uma túnica bem colorida. Bem colorida. Se é bem colorida, não pode ter uma cor só, não é verdade? Se é bem colorida, tem que ter 3, 4, 5 cores para ficar bem colorido.
Vocês têm uma túnica assim? Vocês têm uma roupa assim, toda colorida? Bem bonita, igual a de José? Dá uma olhadinha aí depois para ver se vocês não têm uma roupa toda colorida assim também. Devia ser muito linda. Era uma túnica de pessoa que uma pessoa importante usaria. E Jacó quis dar um lindo presente a José. Mas isso apenas deixou os irmãos de José ainda mais zangados com ele. Porque ele começou a desfilar com a túnica para lá e para cá, todo alegre, feliz, porque o pai presenteou ele, ele ficou muito feliz. E ele começava a desfilar com aquela túnica e os irmãos ficavam muito zangados. Pois é. Mas além de ganhar essa túnica, uma certa noite, 2 noites assim, José teve alguns sonhos. Ele teve alguns sonhos. Vocês sabem o que é sonho? Hein, crianças? Vocês sabem o que é sonho? Fala aí pro papai e pra mamãe. Você sabe o que é sonho? O que é sonhar? É assim, ó. Sonhar é como ver fotos ou um filme na nossa cabeça enquanto a gente tá dormindo. Eu tenho certeza que vocês já sonharam. Quando acorda, às vezes assustado, às vezes muito feliz, né? Eu sonhei que eu tava passeando, fui no parquinho. Eu sonhei que eu tinha ido pra casa da avó, do vô. Eu sonhei que eu tava andando de cavalo. Eu sonhei que eu andava de bicicleta, que eu andava de skate. E é assim, você tá dormindo e aí você vê fotos ou vídeo na sua cabeça. Isso é o sonhar. E às vezes a gente acorda e lembra, às vezes a gente acorda e não lembra desse sonho. Mas Deus quis que José se lembrasse desse sonho. Sabe qual foi o sonho dele? Ele sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. Trigo é aquela que colhe, né? Eles colhiam, é uma folha da plantação do trigo, que é amarelinha. Vou mostrar para vocês aqui. E fazia um feixe, fazia tipo um buquê. Parecia um buquê de trigo. E o feixe de José, o feixe que era de José, ele ficou em pé no sonho dele. Ele estava contando o sonho. Que ele estava no campo com os irmãos e eles fizeram feixe de trigo. O feixe de José ficou de pé, e todos os feixes de trigo se juntaram em volta do feixe de José, deixou ele lá no meio da roda, e se curvaram, se inclinaram para ele, como se fizessem uma reverência para ele, para alguém importante. Mas não foi só esse sonho. José teve outro sonho. E ele contou também o outro sonho que ele teve. Olha o outro sonho de José. Ele sonhou, parecia com o primeiro. Mas dessa vez era o sol, a lua e 11 estrelas no céu que se inclinaram diante dele. Ele viu um sol, lua e 11 estrelas se inclinando para ele. Esses sonhos deixaram os irmãos de José muito zangados. E eles perguntaram para José, falaram assim: você está tentando nos dizer que nos inclinaremos diante de você? Tipo assim, já tá se achando demais, né, José? Já ganhou a túnica, o pai te dá mais atenção, agora você quer que a gente que nós nos curvemos diante de você? Não acredito. Ficaram bravos, eles ficaram zangados. E essa inveja ficava crescendo no coração deles. Mas José, ele contou os sonhos, mas ele não compreendia o que aqueles sonhos significavam. Ele só chamou a atenção dele e ele quis compartilhar. Ele precisava dividir para ver se alguém conseguia compreender melhor do que ele, né? O que queria dizer, porque naquele momento não dava para compreender esses sonhos. Mas ele tinha um propósito. Deus mostraria esse propósito mais lá na frente na vida de José. Mais na frente. Nem o pai dele e nem os irmãos sabiam o que eram, mas não apreciavam aquele sonho. José, ele foi abençoado por receber muitos presentes de Deus. Deus deu a ele pais que o amavam muito.
Deus também havia dado sonhos que um dia teriam significado, muito especial para a família toda de José, para toda uma nação. Mas os irmãos de José estavam com inveja. Que sentimento ruim, né? Inveja. Eles não eram bondosos com ele. Assim, José poderia ter também maus pensamentos a respeito dos seus irmãos. Mas Deus lhe deu bons pensamentos. Por mais que os irmãos o tratassem com inveja, às vezes zangado com ele não retribuía da mesma forma, porque ele tinha bons pensamentos e queria bem aos irmãos dele. José, sabe o que José era? José era amoroso, obediente, bondoso, prestativo, alegre, muitas qualidades. Ele tinha que alegravam o pai dele e faziam ele ser tão amado assim. E Deus também dá para vocês, pequenininhos. Isso mesmo. Deus dá muitos presentes bons para vocês. Ele dá a família que ama vocês. Ele também dá bons pensamentos, como amor, paciência, bondade para com as outras pessoas, bondade com o amiguinho, bondade com os animais, paciência e bondade com os avós, com os titios, com os pais também. Vocês desejam fazer o que é certo? Hein, crianças? Vocês desejam no coração de vocês fazer aquilo que é bom, que Deus se agrada, que deixa Deus feliz e vocês fortes? Hein? Vocês amam a Deus? Amam a Deus? Vocês demonstram esse amor por Deus? Deus espera isso de vocês, viu? Deus espera. E olha, Deus nos dá coisas boas. Sabe por que Deus nos dá coisas boas? Porque Ele nos ama. Deus ama você, pequenininho. Ama o papai, a mamãe. E Ele dá coisas boas para nós porque Ele nos ama, tá bom? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Se algum dia você tiver dúvida de quem te ama, lembre-se que Deus sempre vai te amar, tá bom? Nunca tenha dúvidas disso. Deus quer sempre o melhor para você. Sempre. Agora, aqui terminou a história de hoje, tá bom? A lição número 9 desse sábado. A túnica especial, que era a túnica de quem? De José. Falou também sobre os sonhos que José teve. Falou também sobre as qualidades de José como filho, um filho bondoso, amoroso, obediente, prestativo, paciente. E a nossa lição de hoje, o verso para decorar, vamos fazer? Ele está lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 11. O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos fazer o gesto? Vamos lá? Tomara que saia certinho, né? Vamos lá, ó. Aponta para o alto, ó. O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Abre a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, 11. Tá bom? Vou fazer mais uma vez pra gente, ó, gravar. Vamos lá. O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. No livro de Mateus 7, 11. É isso aí, crianças. Um feliz sábado para vocês. Um grande beijo e até o próximo. Fiquem com Deus. Beijo. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de
a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.